Bom, as notícias são muito rápidas em nosso país, então eu tenho alguns números que são importantes. Caso você queira comprar dólar turismo, algumas agências já estão vendendo a R$ 3,90 apenas para quem viaja hoje. O dólar comercial está a R$ 3,42. A Bovespa está fechada nesse momento pela alta queda, estava caindo a 10% a 12%. Então eles travaram a Bovespa. A Bovespa é um sistema de defesa. Enfim, é mais ou menos isso que está acontecendo. E o Flamengo está fora da Libertadores. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. Agora, se havia alguma dúvida da necessidade de um avivamento em nosso país, essas dúvidas vão caindo dia após dia. E é muito provável que nós tenhamos tristes surpresas ainda acontecendo. A bem da verdade, eu não sei se nós podemos considerar surpresas, porque o que nós vemos sendo revelado é aquilo que a gente já imaginava, aquilo que a gente já pensava, e é por isso que se há uma coisa que nós precisamos em nosso país, e automaticamente se precisamos em nosso país, precisamos em nossas igrejas, é de um avivamento que gere transformação. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 37, versículo 38, diz assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Depois do que nós acabamos de ouvir, é interessante a resposta que aqueles ouvintes dão à pregação. Quando ouviram isso. Antes da gente continuar, é bom relembrar isso, porque aparentemente quando a gente fala sobre pregação do Evangelho, alguns podem pensar que nós estamos simplesmente chovendo no molhado, porque afinal de contas, pregar o Evangelho é uma coisa que todos nós fazemos domingo após domingo. Nós pregamos o Evangelho porque nós abrimos as nossas Bíblias e falamos sobre a palavra de Deus. No entanto, nem sempre é assim, porque se você parar para escutar algumas mensagens cristãs, você vai ver que muitas das mensagens cristãs que nós ouvimos dia após dia, na televisão, no rádio, ou até em algumas igrejas que nós visitamos, tem tudo, menos evangelho. Você tem 7 passos para uma vida financeira abençoada, 7 passos para que a vida familiar seja reestruturada, e em si, não há um grande problema em você ter uma palestra em que você aborde princípios bíblicos para alguma área da sua vida. O que a gente não pode é dizer que pregamos o Evangelho depois de não termos falado sobre as péssimas notícias e as boas notícias que estão no Evangelho. Não fazer uma caminhada pela Bíblia dizendo o quanto nós somos pecadores, o quanto nós estamos perdidos, o quanto nós rompemos com o nosso Deus e o quanto nós somos carentes da graça e da misericórdia e da salvação que estão apenas em Cristo Jesus. É possível pregar uma grande parte da palavra de Deus e deturpar essa pregação de uma tal forma que nós não falemos da cruz. E eu tenho sérias dúvidas de que se uma pregação, seja ela qual for, que não passe pela cruz, pode ser chamada de uma pregação cristã. O interessante do texto é que, quando eles ouviram isso, esse é um texto que provavelmente, se fosse escrito por nós, na realidade brasileira, talvez diria assim, quando eles viram o que aconteceu, porque a gente não pode esquecer o que acabou de acontecer, né, gente? Nós estamos aqui no Pentecostes. Esse acontecimento é fantástico, esse acontecimento é maravilhoso. Línguas de fogo caíram. E a gente tem que parar para pensar que, talvez, na nossa realidade, Pedro nunca ia conseguir pregar. Porque as línguas de fogo caíram. Quando as línguas de fogo começam a cair, o que você tem que fazer? Chama a banda para frente, já toca um louvorzão. Você imagina que coisa maravilhosa, um louvorzão tocando e língua de fogo caindo. Você não tem mais o que fazer, não precisa fazer mais nada. No entanto, aparentemente, Pedro não está muito interessado nessas conveniências da igreja evangélica brasileira, e ele resolve pregar o evangelho e revelar quem é o Cristo. Isso é fantástico. Línguas de fogo caem. E as línguas de fogo
apenas conduzem aquilo que é o centro da palavra, que é Cristo. De uma tal forma que depois, quando eles ouvem a pregação do Evangelho, é que eles começam a compreender algumas coisas. É fundamental nós compreendermos isso quando nós falamos sobre avivamento, porque no Brasil, geralmente, quando se fala sobre avivamento, fala-se também sobre estratégias e técnicas que podem e devem ser usadas para que o avivamento venha. Tem tanta coisa que promete o avivamento em nosso país, tantos cursos que prometem o avivamento, tanta coisa que a gente poderia fazer, pensar, mas o que a gente talvez se esqueça é que as estratégias e as técnicas, por melhores que possam parecer, não têm a capacidade de transformar o coração de ninguém. O que as estratégias e as técnicas conseguem fazer é deixar as pessoas animadas. As pessoas se animam quando uma nova técnica vem, quando uma nova estratégia é ensinada, e isso talvez mude a agenda de algumas pessoas. Mas o que acontece é que o Espírito Santo de Deus não se impressiona pelas nossas técnicas. O Espírito Santo de Deus não se impressiona pelas nossas estratégias. Nós precisamos compreender que as técnicas, então, têm a capacidade de deixar as pessoas animadas, nunca avivadas. É por isso que nós dependemos de uma pregação centrada no Evangelho, para que as pessoas compreendam o cerne de suas próprias vidas, que não está mais nelas mesmas, está somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, então, veja o que isso gera. Quando eles ouviram isso, quando eles ouviram o Evangelho, os seus corações ficaram aflitos. E isso, para mim, é muito importante, porque não há na Bíblia transformação sem aflição. Você olha isso, principalmente quando as pessoas são chamadas por Deus. Porque hoje nós vivemos uma realidade em que as pessoas são chamadas por Deus e elas se alegram com isso. O cara é chamado por Deus num culto e ele convida a família para ir para uma pizzaria para celebrar. Se ele tivesse no tempo da Bíblia, ele chegava em casa e as pessoas queriam matar ele. Acontece, por exemplo, com Moisés. Moisés, de repente, está lá, ele vê uma luz, e aí ele resolve ir lá ver a luz que está brilhando. Na verdade, eu acho que Moisés já devia ter visto essa luz, mas ele não foi. Aí quando ele chegou em casa, a esposa deu uma bronca nele porque ele não foi. Aí ele viu no dia seguinte, ele falou, não, hoje eu vou só para não dar briga em casa. E aí ele vai lá, ele chega, e quando ele está chegando perto daquela luz, ele ouve, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é santa. E ele pensa, dancei. Imagina ele chegando em casa depois, falou, pessoal, eu tive um negócio legal aí, hoje aconteceu um negócio interessante, queria até contar para vocês. Eu estava lá, pastoreando lá os negócios, daí eu vi uma luz lá no monte, né? Aí eu subi lá para ver o monte, subi lá, e aí estava Deus. Quem? Deus. Que Deus? Não, o Deus. Ah, então você viu o Deus. Eu vi o Deus, estava lá, a sarça que estava lá ardendo, não se consumia. Aí ele falou para eu ir lá, libertar o povo. Aí eu imagino que Jetro deve ter falado, pô, que legal, Moisés, parabéns, muito emocionado. Ai, tem um irmão assim, já postou no Facebook, meu irmão vai libertar o povo de Israel lá no Egito, hashtag irmãos para sempre, hashtag esse é meu irmão, hashtag filhos da mesma mãe. Alguma coisa assim ele deve ter colocado, até que Moisés chega e fala assim, então, mas Jetro, até contar um negócio aqui para você, porque eu fiquei brigando, porque é o padrão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas são chamadas, elas brigam porque elas não querem ser chamadas, elas pedem para levar o vizinho, as pessoas que querem descontar a raiva pedem para mandar a sogra. Então há muita coisa acontecendo, e ele diz, então, mas eu não queria tanto, eu não queria, eu falei que eu não sabia falar, de tanto eu falar, Deus falou assim, então o seu irmão vai com você. Aí Jetro olha para ele, você me colocou na enrascada. Eu não vi luz nenhuma, eu não vi sarça nenhuma, você está dizendo que eu vou ter que ir. Vai ter que ir, inclusive você vai ser um porta-voz. Vai ter que ir lá, quando tiver inclusive que falar com o faraó, às vezes você vai falar com o faraó. Imagine o desespero de Jetro, que não tinha nada a ver com a coisa, agora numa profunda aflição, porque foi chamado por Deus. Todo avivamento e toda transformação produzida pelo avivamento começa com aflição. E aquele que não esteve afligido diante de Deus ainda não foi avivado. Porque ele não compreendeu a sua realidade diante desse Deus que aviva a obra dele. É por isso, talvez, que o salmista diga lá no Salmo 119, versículo 71, foi bom eu ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus caminhos.
Porque dificilmente na teimosia da nossa vida, nós aprendemos os caminhos de Deus sem passar pela aflição. Foi bom ter passado pela aflição. Quer dizer que o salmista, ele é masoquista? Não, ele é realista, ele sabe quem ele é. Ele conhece a sua realidade e conhece o Deus a quem ele serve. É por isso, talvez, que Jesus, quando vai começar o Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados pobres, bem-aventurado aquele que tem a profunda convicção de quem é. E logo depois de Jesus dizer bem-aventurados pobres, ele já emenda dizendo: e bem-aventurado aquele que chora. Porque se você tiver a noção exata de quem você é, e o Evangelho deixa isso muito claro, então inevitavelmente você vai chorar pela sua vida. E quem nunca chorou pela própria vida diante de Deus, não sabe e precisa imediatamente reconhecer a profunda necessidade que nós temos da transformação pelo avivamento, que nunca vai acontecer em nossas igrejas se não começar no púlpito. Aliás, que não começa no púlpito, começa no nosso quarto. O problema, talvez, entre nós, líderes, pastores das nossas igrejas, é que nós tentamos produzir no púlpito aquilo que não acontece na nossa cama, no nosso quarto, no nosso escritório. E é uma pena, inclusive, que estejamos tirando essa parte importante da pregação. A pregação que gera desconforto. Aquela pregação que a gente faz de nota no olho das pessoas, e elas estão olhando para nós, e você sabe que elas estão pensando: eu não devia ter vindo aqui hoje. Eu não devia ter aceito o convite de participar desse culto. Eu estou numa enrascada e agora não tem nem como fingir ir embora. A minha família é evangélica desde meu trisavô. E muito embora eu seja presbiteriano, eu já ouvi as pessoas orando por avivamento. E às vezes a gente ouve as pessoas rogando pelo fogo do Espírito. E o que eu acho estranho é que as pessoas oram pelo fogo do Espírito rindo. Senhor, manda o fogo do Espírito. Talvez a gente não tenha ideia de que rogar pelo fogo do Espírito não é ruim. A gente deve rogar pelo fogo do Espírito que vem e transforma, queima a nossa vida. Mas o que a gente não pode esquecer é que sempre que o fogo do Espírito vem, nós somos a lenha. E a gente se esquece disso. Porque a gente acha que, claro, o fogo do Espírito vai vir e vai queimar esse irmão aqui do lado, de uma tal forma que a vida dele vai ser destroçada. Ou então, quem sabe, o fogo do Espírito vai vir e vai queimar a vida daquele irmão da igreja, daquele irmão meio suspeito da igreja. Ou então vai queimar a vida daquela irmã e talvez ela nunca mais pise nessa igreja para a glória de Jesus. Mas nós não podemos esquecer, irmãos e irmãs, quando o fogo do Espírito vem e ele há de vir em nós, nós é que somos a lenha a ser queimada por ele. Nós é que precisamos dessa transformação do Espírito. Quando ouviram isso, eles ficaram aflitos. Quando ouviram isso, não levantaram louvor. Quando ouviram isso, o coração deles foi estraçalhado diante de Deus. O fogo do Espírito não apenas queima em nós, ele queima-nos. E essa é uma profunda diferença nisso, para que nós compreendamos como nós devemos rogar para que o Senhor da igreja mande avivamento sobre o nosso país. Sabendo que sim, quando Ele mandar avivamento sobre o nosso país, as notícias não serão nada boas. Porque já imaginou você pastoreando a sua igreja, aí você diz: Deus, manda avivamento para a minha igreja. A primeira coisa que vai acontecer quando Deus mandar um avivamento para a sua igreja, o seu escritório pastoral vai lotar, vai ter fila de gente confessando o pecado e dizendo: pastor, o que eu faço? Porque é isso que acontece no texto. Ouvindo isso, eles ficaram aflitos e disseram para os apóstolos: o que a gente faz? E essa é uma reação muito natural de quem é constrangido por Deus. É claro, se você me coloca contra a parede, eu vou querer ter alguma reação, eu vou querer fazer alguma coisa. O que faremos? O que a gente faz então? A aflição é o momento em que nós não ficamos com pena de nós mesmos, num profundo vitimismo,
Mas também eu acho que não pode ser aquele momento em que a gente pensa assim, então ok, eu devo então assumir 4 ou 5 passos a partir de agora para que a minha vida seja transformada. Isso não funciona, porque quando a gente lê a história do Evangelho, nós vemos que o ser humano pecou, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, nossos pais fizeram isso. O problema não está em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é que até aquele momento fica claro que o ser humano conhecia a Deus, conhecia o bem, o bom. E Deus deu um nome para a árvore, que qualquer pessoa minimamente inteligente compreende o que está acontecendo. Há uma árvore do conhecimento do bem. O que vocês conhecem? O bem. Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vocês vão conhecer? O mal. Está claro, Deus é misericordioso até no nome que Ele dá para a árvore. Dizendo, o problema não é comer da árvore, o problema não é o fruto em si. O problema é a postura de dizer, a partir de agora nós queremos viver do nosso jeito. O ser humano come, é expulso do paraíso, e a partir de então nós vamos lendo na Bíblia tentativas desesperadas do ser humano de voltar para o paraíso. Ele vai tentando reconstruir o seu paraíso próprio particular de várias maneiras. E aí ele vai se vendendo a prazeres que nunca conseguem satisfazer a verdadeira fome, a verdadeira sede que ele tem, que é de Deus no paraíso. O que faremos? É por isso que o profeta Isaías diz de maneira muito clara, porque todos os seus atos de justiça, dizendo para o povo dele, Deus dizendo para o povo dele, são para mim como trapo de imundícia. Vocês não têm o que fazer. Não tem. É por isso que a resposta de Pedro é muito importante. Ele diz, arrependam-se. Mas você já parou para notar que arrependimento nunca é uma postura que vem de nós mesmos, do tipo, caramba, hoje eu vou me arrepender. Aí você acorda de manhã, de repente a sua esposa olha para você e fala, amor, você está estranho hoje, o que aconteceu? Ah, amor, não sei, eu estou pensando seriamente em me arrepender hoje, viu? Eu estou até aqui mexendo na minha agenda, meio-dia eu ia conversar com o irmão fulano, até desmarquei, coloquei aqui na agenda, arrepender-se. Isso não acontece, o arrependimento não é algo que a gente controla. Quando Pedro responde para eles dizendo, arrependam-se, basicamente o que Pedro está dizendo é, rendam-se. Parem de lutar com as suas próprias forças para tentar agradar a Deus e compreendam de maneira definitiva que o que era necessário para agradar a Deus já aconteceu na cruz. Jesus já agradou a Deus em nosso lugar, então agora nós nos rendemos a Ele que é Senhor e Cristo. Para de tentar orar para que o avivamento venha. O avivamento vem, talvez, quando a gente parar de orar para que o avivamento venha e a gente comece a se render diante da cruz. E dizendo, Deus, nós não temos o que fazer. Somos profundamente dependentes do Senhor. Então, se o Senhor quiser que o teu avivamento venha, que venha. Se o Senhor não quiser, nós ainda seremos gratos ao Senhor pelo que o Senhor é. Porque o nosso alvo é a cruz e não o avivamento. Até o momento em que a gente chega ao ponto em que a gente possa dizer, já nem sou mais eu quem vive, Cristo é que vive em mim. E olha que Pedro, vamos combinar que Pedro sabia disso muito bem. Pedro é um cara fantástico na Bíblia. Pedro tem coisas que só Pedro poderia fazer. Quando Pedro diz arrependam-se, parem de lutar pelas suas próprias forças, Pedro sabe muito bem do que está dizendo. Lembra de alguns causos de Pedro? Pedro é o cara que consegue chegar e dizer, Jesus chega para os seus discípulos e diz, quem vocês acham que eu sou? Porque as pessoas estão dizendo muitas coisas, mas quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro chega para Jesus e diz, tu és o Cristo. Aí Jesus olha para Pedro e diz, muito bem, foi o Senhor que revelou isso para você. Aí Pedro já dá uma olhada no lado, porque ele está bom. Ele acabou de receber uma nota 10, Deus falou através de mim. Automaticamente a Bíblia diz que Jesus então começa a falar sobre a necessidade de ser entregue, ser morto, ser crucificado. E Pedro, porque claro, agora estava avivamento quase, por que estava avivamento? Deus está falando através de Pedro, e aí Jesus vai cortar o clima do avivamento falando de morte. Aí Pedro diz assim, não Senhor, isso jamais irá acontecer. Aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Arreda Satanás.
E já imaginou o desespero? Pedro podia ter pensado, ele devia ter parado na primeira parte. Se eu tivesse ficado na primeira parte, eu ia dormir como foi Deus quem falou. Como eu não fui esperto de parar na primeira parte, vou dormir com a ré da Satanás. Já imaginou os outros discípulos? Vai. Já imaginou Judas? Eu não falei? Vem dele também. Vem dele também. Pedro é um cara que conseguiu andar sobre as águas. Olha, gente, eu sou gordo. Andar sobre as águas é difícil. Eu não sei para você que é magro, mas andar sobre as águas não é... Os caras estão num barco, tem um vulto vindo, e você tem um monte de homem no barco, segundo a Bíblia, gritando desesperados porque estão vendo um fantasma. Eu, se eu fosse Jesus, mandava o raio no barco essa hora. Porque um bando de homem gritando desesperado porque achando que está vendo um fantasma, não presta para ser discípulo de ninguém. Mas eles estão lá. E aí, eles estão lá, não sei quem é, vamos ver quem é. E aí, Jesus fala, sou eu. Eu quem? Como eu quem? Quem é nesse mundo que poderia andar sobre as águas? Aí ele fala, sou eu, sou o mestre. Aí Pedro fala assim, mas então se é o Senhor, fala que eu vou aí. Aí Jesus fala, pode vir. Essa hora que eu ia falar o quê? De jeito nenhum. Eu não vou pagar o mico, você acha que eu vou pagar o mico? Eu estou aqui no barco, que estou bem. Eu vou esperar, chegar mais perto, daqui a pouco eu vejo o que é. Pedro é o cara que diz assim, então eu vou. Então imagina ele está lá no barco, dá licença pessoal, dá licença. Judas, dá licença, sempre atrapalhando. Aí ele põe, sim, dá licença, opa, que aqui o pé já está fora do barco, está aqui, ó. Opa, firme. Ele põe, opa, ó, um pé dentro, um pé fora, mas não está afundando. Aí ele põe os dois pés fora, tcharam! Cara, ele pensa, eu ando sobre as águas. Ele vai andando. Ele conseguiu andar sobre as águas. Mas ele conseguiu fazer o mais difícil. Porque aí diz que as ondas começam a ficar fortes. Meu amigo, se a onda começa a ficar forte e você está andando sobre as águas, o que você faz? Imagine, você está lá, as ondas vindo, tão fortes. Você está lá andando sobre as águas. Aí a onda vem, ela está mais forte, o que você faz? Você está andando, no máximo você faz isso e continua andando até chegar para Jesus. É a coisa mais básica a se fazer, a mais simples a se fazer. Não, se você está andando sobre as águas, o pior que pode acontecer é você morrer afogado no mar, não é? Andando sobre as águas, você não tem esse problema. O cara é tão Pedro, que ele começa a ficar com medo disso e ele começa a afundar. Aí Jesus vai lá e fala, dá a mão para Pedro, puxa ele de volta para o mar, e leva ele de volta para o barco. Pedro é tão igual a nós, que ele teve a capacidade de andar sobre as águas e voltar para o barco totalmente molhado. Ele sabe muito bem o que significa dizer, se vocês não se arrependerem, se vocês não forem tocados por Deus, vocês vão ver línguas de fogo. Mas vocês vão voltar para casa imundos no pecado. E não adianta nada ver língua de fogo e voltar para casa imundo no pecado. Se você não se render, você pode ver qualquer milagre. De nada terá adiantado. Porque os milagres não mudam quem nós somos diante de Deus. Só a cruz faz isso. Esse é o mesmo Pedro que nega Jesus de maneira covarde. Eu gosto da expressão que diz que Jesus então é levado ao lugar onde estava Pedro, e Jesus não diz nada. Ele apenas olha nos olhos de Pedro. E Pedro é tocado, sai dali e chora amargamente. Até o momento que Jesus logo depois encontra Pedro e diz, tu me amas? Senhor, tu sabes, eu estou rendido. Eu não tenho mais explicações, eu não tenho mais justificativa, o Senhor sabe. O Senhor sabe. A transformação que o avivamento pode produzir só é possível não porque nós estudamos avivamento, mas porque nós nos rendemos à cruz. Mas Pedro ainda diz, arrependam-se e sejam batizados. É interessante que em toda a Escritura, a fé em Deus, produzida por um arrependimento, e a fé em Deus só é possível
através de um arrependimento que Deus nos dá, obrigatoriamente desemboca em algo visível. Pedro poderia muito bem dizer, gente, então agora é o seguinte, vamos fazer uma oração aqui, a gente volta para casa e continua a vida. Não, ele diz, sejam batizados, assumam publicamente o que está acontecendo agora no coração de vocês. Porque cristãos, quando compreendem a verdadeira transformação que o Evangelho traz, não têm medo de mostrar quem realmente são. Sejam batizados, assumam isso publicamente. Porque o avivamento, meus irmãos e irmãs, não muda apenas o quarto, muda a sala de casa. O avivamento não muda quem nós somos para nós mesmos e diante do espelho. O avivamento muda quem nós somos para nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossa comunidade, nossa vizinhança, muda absolutamente tudo. Até o ponto em que alguém possa dizer de nós, aqueles que têm transtornado, transformado, mexido o mundo, chegaram até aqui também. Sejam batizados, assumam, vivam. Vocês se renderam e agora a rendição a Cristo vai produzir um estilo de vida que será saboroso na vida de outro, para que outros conheçam. Agora notem que nós estamos diante de um movimento, mas tudo isso, porque, claro, nós estamos aqui diante de 2 versículos, mas você não pode perder a imagem de Atos 2. Porque esses 2 versículos estão inseridos num capítulo fantástico que nós estamos estudando aqui desde ontem. E você não pode se esquecer que tudo, absolutamente tudo isso, só é possível pela ação do Espírito Santo, tanto naquele que prega, Pedro, como naquele que ouve. Aliás, é interessante notar que o contexto de Atos 2 inclui a soberana ação e manifestação de Deus naquilo que nós conhecemos como dons de línguas, ou de ouvidos, seja lá o nome que você quiser dar. Assim, sem a ação do Espírito e não a ação humana, porque você pode pensar assim, mas se eles não estivessem reunidos, nada disso teria acontecido. Ah, é? Mas quem mandou que ficassem reunidos? Foi o Senhor que mandou, porque ele já sabia o que iria acontecer. Nada do que está acontecendo em Atos 2 está acontecendo porque o planejamento humano determinou, e aí Deus olha para o planejamento humano e fala assim, poxa vida, eu acho que eu vou me manifestar nessa reunião aqui, porque eles marcaram essa reunião, então eu vou aproveitar que eles marcaram essa reunião, eu vou aparecer ali. Do tipo, Senhor, vem visitar a gente. Eu não vou visitar não, já sei onde você está. Aliás, não há nenhum lugar que vocês possam estar que eu já não esteja. Senhor, estamos reunidos aqui. Ah, vá. Sério? Olha, Gabriel nem avisou, hein? Gabriel já vai levar uma suspensão aqui, por não ter avisado, que o pessoal está lá reunido na primeira igreja batista da Barra da Tijuca. Imaginou? Mas, Senhor, por que o Senhor não se manifestou na primeira igreja batista da Barra da Tijuca, quando estávamos reunidos lá? Mas eu nem sabia. Houve alguma falha de comunicação aí? Sem a ação do Espírito, que é soberano, porque Deus é soberano, esse texto não existiria e nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque um dia alguém se rendeu ao senhorio de Cristo e aí o avivamento veio. É por isso que nós precisamos entender algumas coisas. A primeira coisa, que o avivamento não transforma. O avivamento não transforma quem se esforça. Então, se você está se esforçando para que o avivamento venha, meu irmão, minha irmã, para de se esforçar, porque o avivamento não transforma quem se esforça. Porque não é quem corre mais. Nós estamos numa Olimpíada. Nós estamos numa corrida. Do tipo, se eu passar a orar 2 horas por dia, a partir de agora, o avivamento vai vir sobre mim. Não, porque a Bíblia diz que, inclusive, é possível orar 2 horas de maneira totalmente equivocada. Jesus diz isso lá no Sermão do Monte. Tem muita gente que ora em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Esses já receberam a recompensa deles. Querem ser vistos pelos homens? Orou em pé na sinagoga, já foi visto pelos homens. Parabéns, beijo, vai para casa e recebeu a sua recompensa. Você queria ser visto? Foi visto, volta para casa feliz, meu filho. Agora, se você quer a recompensa que tem a ver com Deus, vai para o seu quarto, fecha sua porta e ora em secreto, e o teu pai que vem em secreto vai recompensar você, quem sabe com avivamento.
Quem sabe com avivamento? O avivamento não transforma quem se esforça. É por isso que o avivamento transforma quem se entrega. Para que fique claro e evidente que a força não está em nós, que o poder é exclusivamente de Deus. É por isso que o avivamento, em segundo lugar, não transforma apenas a língua que ora. O avivamento transforma a língua, o coração, os olhos, os dedos, tudo. Por isso, duvide de qualquer manifestação dita de avivamento que faz com que um dom específico seja evidente e mais evidente do que talvez o próprio Senhor dos dons. Porque o avivamento, quando vem, deixa Cristo muito claro. É por isso que o avivamento também não transforma o lugar onde Cristo está. Eu uma vez ouvi alguém dizendo, eu não me lembro o contexto, infelizmente, em que alguém disse assim: quando o avivamento vier, nós colocaremos Cristo no seu devido lugar. Oi? Que isso? Eu, graças a Deus, não lembro quem falou. Se estiver nos assistindo aí ao vivo, sei lá, ou no vídeo, a gente espera até que já tenha se convertido, mas o avivamento transforma a compreensão da igreja de onde Cristo já está. Quando o avivamento vem, a igreja passa a reconhecer onde Cristo já está. É por isso, inclusive, que o pastor do púlpito não tem como controlar a igreja. Mas o Espírito que queima a lenha que prega, é que queima a lenha que está ouvindo. E no final, todos nós somos queimados e transformados por Ele. Eu tenho muito medo quando nós falamos sobre avivamento, e nós pensamos que o avivamento virá com boas pregações. O avivamento não virá com boas pregações. A transformação produzida pelo avivamento virá através da única pregação. Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o centro, essa é a pregação. E se nós pastores pregarmos isso, domingo após domingo, nós corremos aí sim o grande risco do avivamento vir. Só que eu quero terminar dizendo que nós pastores corremos um risco enorme também com isso. O risco enorme de que quando o avivamento vier, tenha certeza, nós deixaremos de ser o centro de todas as atividades da nossa igreja. As pessoas vão começar a orar sem a nossa necessidade, a pregar sem a nossa indicação de um bom livro, a participar da igreja não como dependentes da voz que vem do púlpito, mas como pessoas que amam o pastor da igreja. Que não seremos nós, é Jesus. Isso vai gerar em nós, claro, uma profunda sensação de que nós somos completamente, como diz Eugene Peterson, desnecessários. Mas já imaginou, meu irmão, minha irmã, que bênção? Estou pensando aqui, eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou a vários quilômetros de casa, vários quilômetros da minha igreja, e a gente, às vezes, quando sai para uma conferência assim, a gente pensa assim: eu vou deixar a minha igreja. É bem capaz que quando eu voltar, nem igreja tenha, que esse pessoal aí... Esse pessoal é fogo, hein? Eu não sei, eu não estou dizendo aqui da minha igreja. Estou falando de igreja que eu ouço por aí. Eu esqueci que o pessoal da igreja deve estar assistindo. Do tipo, então nem volte mesmo. Já manda um e-mail. Aí a gente descobre que o pessoal lá, a gente saiu, aí você liga para alguém: e aí, como é que está a igreja? Ah, bênção. Aí está uma bênção? Não, estou falando hoje. Então hoje mesmo. Mas hoje assim, não, a gente está aqui reunido, a gente está orando, estamos ensinando a Bíblia um para o outro. Ah, é? Tem pastor que ele se acha tão Cristo que ele não permite que cultos sejam feitos sem a presença dele. Vai organizar um culto? Não, vamos organizar um culto, o pastor tem que estar presente. Aí se ele descobrir que ele veio para o Rio de Janeiro e alguém, os irmãos aqui, vai organizar um culto ali para cantar junto, para pregar, ele fica: mas o que é isso?
aqui nessa igreja ninguém pode fazer culto sem me comunicar. Não diga, Jesus. Ah, é, Jesus? Ah, vá. A gente corre o risco de vir avivamento. E corre o risco de vir mais no irmão da igreja lá do que na gente. Aí a gente sai para pregar fora, coloca um irmão lá para pregar. Ele prega, o pessoal gosta. Imaginou que decepção, gente? Que tristeza. Você fala assim, vou tirar férias. Tire mesmo, pastor. Acho que eu vou embora. Uhum. É bom mesmo, né, pastor? Tá precisando. Eu sei que a gente fala isso e a gente pode estar pensando, é normal que isso aconteça. Mas eu quero terminar essa palavra para a gente poder almoçar, para que a gente pense um pouco no almoço, talvez. É que a primeira pessoa que precisa se render num avivamento que transforma é o pastor que acha que está substituindo o verdadeiro pastor da igreja. Quando Pedro disse, arrependam-se, ele só disse isso porque há poucos dias isso tinha acontecido com ele. E nós, como pastores e líderes das nossas igrejas, não temos o direito de exigir qualquer coisa que não esteja acontecendo no quarto da nossa casa, no nosso escritório, onde as pessoas verdadeiramente nos conhecem. Então, irmãos e irmãs, que sejamos transformados. Que o avivamento comece naqueles, sim, que se rendem. E que, em nome de Jesus, a gente chega a um ponto na igreja evangélica brasileira que os líderes e pastores se rendam à cruz de Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor faça isso. Nós não temos capacidade de gerar isso, nem queremos. Nós queremos que o Senhor tire do nosso coração qualquer desejo de fazer com que o avivamento aconteça. Nós nos rendemos nesse lugar, nessa tarde. E pedimos, Deus, que o Senhor faça com que essa rendição alcance aquele que nós lideramos. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo, a quem damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Nós pedimos isso no nome daquele que é Senhor de todas as coisas, inclusive Senhor dos púlpitos em que nós pregamos domingo após domingo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.